vamos começar a nossa segunda aula sobre ectoscopia, tá? Essa vai ser dividida em duas partes, porque é uma aula um pouquinho maior, tá bom? Então, ainda, né, como a gente já comentou, na ectoscopia o observar, a gente vai para algumas outras técnicas para essa observação, tá? Então, a gente também vai fazer uma avaliação da musculatura do paciente. Lembre-se que faz parte, né, da avaliação do aspecto nutricional também do paciente, tá bom? E a gente faz essa observação através não só, né, da inspeção, que aí seria a ectoscopia por si só, né? Então você vai avaliar o grupo muscular, vai ver se ele tem alguma assimetria, né, algum abaulamento, alguma né, cicatriz, uma parte mais atrófica do que outra, mas a gente também vai fazer a palpação, né, dessa musculatura. E através da palpação, a gente vai avaliar dois parâmetros, tá? Que é a troficidade, que é a massa, né, muscular que esse paciente apresenta, né? Então, eu brinco que a troficidade é quando você pede para o paciente fazer um MUC, né? Que aí você vai ver a massa, por exemplo, do bíceps desse paciente. E a tonicidade é quando você vai avaliar a dureza basal. Então, você vai fazer uma palpação, mas o paciente não pode estar fazendo essa força, né, que você vai pedir, por exemplo, para fazer na troficidade. Então, você vai palpar aquele músculo, digamos, em repouso, para você ver o tônus, né, a dureza basal, e você depois vai fazer que ele faça uma força, né? Geralmente a gente pede para ele, por exemplo, quando você quer avaliar o bíceps, ele empurrar a sua mão, né? Vocês fazerem uma força contrária, e aí você com a outra mão vai palpar esse bíceps para atrás da troficidade, tá? Geralmente você pode avaliar, na verdade, todos os músculos, né? A gente acaba, né, pela praticidade, avaliando muito o bíceps, né? Porque é uma musculatura fácil de você expor, tanto no homem quanto na mulher, mas você pode avaliar qualquer musculatura que você quiser, a depender, né, principalmente da queixa do paciente, tá? Movimentos involuntários, tá? É outro tópico aqui da nossa ectoscopia, né? O próprio nome diz, são movimentos que o paciente apresenta que ele não quer ter esses movimentos, tá? Ele faz de forma involuntária. E aí existem diversos tipos de movimentos involuntários, aqui alguns listados, né? Então a gente tem aqueles tremores, né, que geralmente são distais, principalmente de mão, que a gente muitas vezes visualiza, né, nas pessoas mais idosas, né? Existem outros mais específicos, né, como a coreia, né? Aqui essa segunda figura mostra uma coreia, né, que o paciente faz movimentos, né, às vezes até rítmicos, como se fosse uma espécie de uma dança, né, principalmente nos membros e na face. A gente na aula presencial vai mostrar um vídeo para vocês de uma coreia de Sirdan, para vocês entenderem de uma forma melhor, né? Existe a atetose, a pseudoatetose, né, que são variações desses movimentos mais nas extremidades, mais lentos, mais estereotipados, né? Eles são repetitivos, é sempre mais ou menos o mesmo movimento que o paciente faz. Já o hemibalismo, geralmente, é só em uma metade do corpo e são movimentos mais bruscos, mais rápidos, né? A gente brinca que é como o paciente faz como se fosse um chicote, assim, com um braço dele, tá? As mioconias e mioclonias, né? A mioconia é muito comum a muitos de nós, né? Que é quando aquele músculo orbicular, né, da pálpebra começa a tremer. Muitos têm aí quando ficam nervosos ou com privação de sono, né? Então, isso são movimentos involuntários. A mioclonia é grupos musculares. Então,
quando a gente sai da academia depois de malhar, por exemplo, muito membro superior ou membro inferior, acontece muito no nosso quadríceps, né? A musculatura começa a dar umas tremidas involuntárias, então isso é um movimento involuntário, tá? O que a gente vê muito na prática clínica é o flapping, né? A gente também vai mostrar um vídeo para vocês, que é um movimento, né, que acontece nas mãos dos pacientes, principalmente, um movimento involuntário que se assemelha a um bater de asas de uma ave, né? O paciente faz com as mãos um movimento que parece realmente que é um bater de asas, e ele é muito comum, né, na encefalopatia hepática, nos pacientes que têm cirrose, mas também pode acontecer, por exemplo, no coma urêmico, naqueles pacientes com insuficiência renal, tá? Os tiques, né, as próprias convulsões, seja elas tônico-clônicas ou só clônicas, também são movimentos involuntários, tá? A tetania, né, que é um movimento, né, é um espasmo carpopodal, como vocês podem ver nessa segunda figura aqui do canto direito, tá? Que é um sinal de hipocalcemia, é um sinal chamado de sinal de Trousseau, que, né, vocês vão aprender mais tarde, que ele vai fazer justamente esse movimento aqui que vocês estão vendo na mão, né, que é um espasmo carpopodal, tá? As fasciculações, tá? As distonias, o próprio, né, torcicolo, tá? Então, né, aqui, né, um movimento que é involuntário, o paciente não consegue movimentar ou tem dor, então são todos movimentos involuntários que você observa olhando para esse paciente, tá? Outra coisa que a gente observa olhando para o paciente é a marcha, né? Como o paciente anda, tá? Da mesma forma da fáceis que a gente falou na outra aula, existe a marcha normal, né? Que a gente chama de atípica, mas existem algumas marchas, tá? Que a gente vai ver melhor tanto na CMU 2, mas a gente vai dar alguns exemplos lá no exame físico neurológico que mostram, né, que fazem a gente lembrar mais de uma ou outra doença, né? Então, a marcha parkinsoniana, que o próprio nome fala, né, para você pensar num paciente com Parkinson, cerebelar, ceifante, enserina, enfim, são tipos de marchas típicas que, da mesma forma que eu fiz a analogia com a fáceis, fazem a gente pensar numa patologia específica, ou pelo menos num grupo de patologias específicas para aquele doente. Enfisema subcutâneo, tá? É um outro tópico, que é a presença de ar debaixo da pele. Tá? Então, por algum motivo, o ar entra no subcutâneo nesse paciente, e através da palpação dessa região, você consegue, é como se você estivesse realmente palpando aqueles plásticos bolhas, né? Você consegue palpar essas bolhas de ar e é como se elas, né, estourassem, entre aspas, tá bom? Então, aqui na figura, né, vocês conseguem ver um inchaço, um edema na face desse paciente, e quando você palpa, você tem essa sensação exatamente de estar palpando um plástico bolha. Então, entrou ar no subcutâneo desse paciente, tá? Eles são mais comuns, né, na região de face, pescoço e a parte superior do tórax, tá? Justamente, né, por gangrenas gasosas ou pneumotórax, que acaba sendo o quadro mais assim comum de a gente ter enfisema subcutâneo. E aí você tem que descobrir através da palpação, né? Porque você vai ter que diferenciar, por exemplo, esse inchaço de um edema, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a diferenciação é justamente por essa sensação de estar palpando bolhas de ar mesmo. Falando agora no edema, né, propriamente, a gente vai dividir a nossa né, avaliação do edema em duas partes, né? O que a gente pergunta ao paciente com queixa de inchaço na anamnese, então a QP do paciente vai ser inchaço, então como que eu vou fazer essa HDA?
e também como a gente vai analisar no exame físico, né, as características do edema no exame físico, porque a conjunção, né, dessas duas coisas, ou seja, a anamnese ou exame físico, ela vai me dar a possível etiologia do edema para eu conseguir fazer uma investigação, né, uma propedêutica e um tratamento adequado para esse paciente, tá? O edema é o excesso de líquido, né, no interstício ou no interior das células, tá bom? Ela é decorrente de, né, diversos fatores, né? Muitas vezes eles são sozinhos ou muitas vezes eles estão em conjunto, tá bom? Então, pode ser por aumento da pressão hidrostática, da permeabilidade capilar, por obstrução linfática, retenção de água e sódio, retenção de água livre, diminuição da pressão oncótica. Então, é uma fisiopatologia muitas vezes complexa, tá? E que, né, justamente como eu falei, pela conjunção, né, do exame físico e da anamnese, muitas vezes você consegue chegar, né, no principal fator fisiopatológico e tratar melhor este doente. Então, o que a gente vai perguntar para esse paciente na anamnese? Então, a primeira coisa é o início, né, deste edema. Quando que começou? Como que foi esse modo de início? Às vezes o paciente, né, vai falar que ganhou peso, os anéis e os sapatos estão apertados, ele consegue ver, né, que fica aquela marca de sapato, por exemplo. E aí a gente vai conseguir dividir ele em dois grandes grupos. Aquele início súbito, então, por exemplo, né, num paciente alérgico, por exemplo, a camarão. E aí, quando ele come camarão, ele começa a ter um edema de face, né? Foi uma coisa súbita, de uma hora para outra, né? Ou ele foi lento, foi aquele edema que começou pouquinho e foi progredindo, aumentando, né? Então, às vezes só começou na perna, pouquinho, no pé, depois foi para a perna, daqui a pouco o paciente está todo inchado, né? Então, aqui vocês têm algumas né, exemplos, né, de edema súbito, alérgico, como eu falei, inflamatório, infeccioso, e o lento geralmente são das insuficiências, né, cardíaca, renal ou hepática, esse que é progressivo, lentamente, né? Também a gente é preciso, né, a localização, né, onde ele começou, e se por acaso o paciente está todo edemaciado, está em anasarca, tá, que é o termo, a gente vai perguntar qual foi o local de início, se o paciente reparou, né, qual foi o local de início. Né? Então, os dois, né, principais locais que a gente tem de edema é a face, tá bom? Que nos leva a pensar numa insuficiência renal, e os membros inferiores, tá? Que relacionado não só, mas, né, alguns exemplos, insuficiência cardíaca e insuficiência hepática. Lembrar que os pacientes que estão acamados, né, a gente também tem que olhar a região pré-sacral, porque aquela região vai ser onde a gravidade, né, acaba, digamos, puxando o líquido para aquela região, não vai ser igual um paciente em pé, que acaba sendo mais os membros inferiores. Então, um outro local importante dessa avaliação é na região pré-sacral nos pacientes acamados, tá bom? Né, ainda em relação à localização, né, como eu falei, ele pode ser localizado, né, nessas regiões principais que eu comentei, membros inferiores, face, região pré-sacral, tá bom? Ou ele pode ser generalizado, que geralmente é decorrente de um distúrbio hidrossalino, né? Então, aquela retenção de sódio que a gente comentou. E aí a gente tem aquele conceito de anasarca que eu falei para vocês, que é esse edema generalizado, ele geralmente também tem congestão visceral e derrames cavitários, como ascite, derrame pleural, derrame pericárdio. Então, é um paciente mais grave, ele não está só com edema periférico, que a gente chama, ele tem edemas, né, nesses outros locais também, e aí a gente tem esse termo de chama de anasarca, vocês vão ouvir muito isso, o paciente está anasarcado, tá? Então é esse edema mais generalizado.
A duração também é importante, então foi uma duração de minutos, de horas, então esses edemas inflamatórios, alérgicos, é de dias, meses ou anos. Isso é importante, né, para a gente saber, né, então justamente esse padrão mais agudo ou um padrão mais crônico que o edema pode estar tendo. A evolução também é importante, né? Se ele predomina em alguma hora do dia, se ele é recorrente, se ele é persistente, né? Então, como vocês podem ver, dependendo do padrão, né? Então, se é um padrão, ele acorda com esse edema, né? E aí, principalmente, se a gente juntar esse edema matutino com um edema periorbital, a gente vai pensar em insuficiência renal, né? Um edema mais vespertino, ou seja, ele acorda sequinho e ao longo do dia as pernas vão inchando. Aí a gente vai pensar, por exemplo, numa insuficiência cardíaca, tá? O caráter ascendente, como eu comentei, começou no pé, foi para a perna, foi para a coxa, então está subindo esse edema também, a gente vai pensar em insuficiência cardíaca também. E também é importante perguntar do uso das medicações. A gente sabe que tem algumas medicações que levam a um inchaço maior, a uma retenção maior de líquido, né? Então, corticoide, anti-inflamatório, o amlodipino, que é um antihipertensivo que muitas vezes dá um edema pré-maleolar importante. Então, é preciso, porque às vezes esse edema é decorrente do uso de uma medicação e não de uma doença, tá? Então, são os dados importantes da gente observar na anamnese. E aí, depois que você fez a anamnese, você vai passar para o exame físico desse edema, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a inspeção daquela região, tá? Então, aqui vocês têm duas fotos, né? Vocês podem observar nessa primeira aqui de cima, um edema, né? Da região periorbital, né? Se observa, né, até a própria pele lisa, brilhante, tá? Aqui já um edema mais da região de pés e maléolos também, né? Então, o que a gente vai observar na inspeção? O aumento do volume daquela área, em relação principalmente aos pés, o apagamento do relevo ósseo, então vocês não conseguem ver, né, os relevos ósseos que geralmente a gente tem nessa região do calcanhar, a pele distendida, lisa e brilhante, como eu comentei aqui no edema periorbital, depressão, né, por calçado, por veste, então várias vezes você consegue ver a marca, né, do calçado do paciente, da meia, mostrando que ele está deprimido. E quando ele está um edema mais crônico, né, já tem muito tempo, a gente consegue até ver uma alteração na própria pele. A pele acaba ficando mais espessa, né? Muitas vezes é hiperpigmentada, liquinificada, com ulcerações, porque acaba fazendo o processo inflamatório crônico naquela pele, aquela agressão do edema, de inchar e desinchar a pele, da própria presença do calçado, das vestes, acaba fazendo isso, e a gente tem um nome, né, chama dermatite ocre, que muitas vezes a gente vê essa, né, aquele paciente, por exemplo, que tem varizes muito tempo, a perna, né, a parte mais distal da perna fica mais enegrecida, né, com algumas manchas, isso daí denota que provavelmente esse edema tem um caráter mais crônico de evolução. E a gente tem a palpação, tá? Você precisa palpar esse edema, então é apertar, né? Como vocês podem ver aqui, que a gente chama que é o sinal do cacifo. Então você vai naquela região e vai apertar aquela região, tá? Que é uma digitopressão, tá? No cacifo a gente consegue ver algumas características do edema que vocês vão observar no próximo slide. E aí você vai descrever isso no seu exame físico, né? Então, você vai descrever primeiro a localização. Então, eu estou vendo um edema em membros inferiores, em pé, em região pré-sacral. Depois você vai falar da intensidade, tá? A intensidade aqui também é caracterizada em cruzes, de 1 a 4 cruzes, igual a gente viu lá na coloração, na icterícia. E aí aqui
o cacifo é o primeiro dado que você vai ter com o cacifo, que é justamente pela essa profundidade, né? O quanto que o seu dedo afundou ali, tá? Que você vai ver se ele, você vai quantificar, tá bom? Existem outras formas, através do ganho de peso e também do perímetro da região edemaciada, que você pode quantificar essa intensidade, mas o que a gente acaba mais usando é a profundidade do cacifo ou fove, tá bom? A outra coisa que a gente observa com a presença, né, com essa palpação com o cacifo é a consistência do edema. Então, quando você aperta, você vai ver a resistência dessa região. E aí pode ser um edema mole ou um edema duro, tá? O edema mole geralmente relacionado, né, a essas patologias aqui. Desculpa que deu uma travada aqui. E, né, insuficiência cardíaca, renal, e o edema duro, já um edema, né, mais crônico, como eu comentei, relacionada a esses exemplos. Então, né, geralmente o edema mole não é uma duração muito longa, e o edema duro já apresenta uma cronicidade desse edema. Outra coisa que a gente observa com o cacifo, tá? É a elasticidade. Então, é como ele volta a pele à posição normal após você apertar. Então, você aperta, vai tirar, tá bom? Se ele volta imediatamente ou quase imediatamente ao normal, a gente fala de um edema elástico. E quando ele demora para voltar, então você vê que fica aquele buraquinho, digamos assim, na perna do paciente, né, por mais tempo, a gente tem um edema inelástico, tá? Desculpa, tá sem querer, tá passando. A temperatura da pele a gente tem que observar, tá bom? Então a gente vai examinar com o dorso dos dedos ou as mãos, tá bom? Se aquela pele, por exemplo, está mais quente na região do edema, que provavelmente vai mostrar um processo inflamatório e infeccioso, tá? E lembrar de sempre, né, comparar com o lado homólogo, porque para ver a temperatura, você tem que ver se uma está mais quente ou mais fria do que a outra, né? Então, sempre com a mão, a gente vai botar a mão naquela região e vai fazer essa comparação. Sensibilidade, tá bom? Então, na hora que você apertou, ele sentiu dor, né? Mostrando, por exemplo, um edema inflamatório, né? Então, tem sinais de inflamação, ou ele é um edema indolor, que não doeu quando você fez, né, o cacifo, tá? E a gente também observa outras alterações na pele, né? Como eu comentei anteriormente, os edemas mais crônicos, né? Então, na inspeção, você consegue ver se tem uma mudança de cor, de textura, de espessura, né? Então, né, a palidez, uma cianose, hiperemia, se é uma pele enrugada, espessa, lisa, brilhante. Então, isso também faz parte das características que a gente tem que analisar no exame físico do edema do paciente, tá bom? Vamos interromper aqui um pouquinho, tá? Esse vídeo, e aí a gente volta na terceira e última parte da ectoscopia.